Bom, vamos dar início a mais uma videoaula de DBase Plus. Agora a gente vai começar a programar um pouquinho. Então, antes da gente começar a querer fazer janelas e fazer instruções dentro das janelas para executar alguma coisa ou algum processamento, a gente precisa conhecer um pouquinho da linguagem DBase, como que ela trabalha, continuando aqui no comando Windows, para a gente poder sim conseguir programar no futuro. Então, vou começar agora mostrando como que trabalha as variáveis no DBase. É bem simples, é tranquilo. Então, vamos voltar aqui na cópia de avaliação, dentro do comando Windows, que a gente já conheceu, a gente já sabe que ele faz bastante coisinha. Vamos tratar um pouquinho aqui de variáveis. Então, quem não conhece, é uma variável, é o nome, tá? No DBase ele pode ser um nome com maiúsculo ou minúsculo. Ele não é case sensitivo, então eu poderia colocar aqui o nome do aluno, seria o nome da minha variável em minúsculo, ou nome do aluno em maiúsculo, ou nome do aluno desta forma, e para o DBase é a mesma coisa. Tá? Ele não faz distinção de letras maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, a linguagem C já faz. Então, para o DBase ele não faz. Então, uma variável é um nome, no DBase Plus vai ser uma palavra que vai receber algum conteúdo. O DBase Plus também não precisa definir qual que é o conteúdo da variável, o tipo dela, como na linguagem C. Então, você não precisa avisar para o DBase que essa variável é caractere ou numérica, ele se auto-assume sozinho. Hoje, a Apple lançou uma linguagem nova, que é o Swift, que faz essa mesma coisa. Você não precisa definir o tipo, certo? E no DBase também você não precisa. Mas quais os tipos comuns de variáveis, tá? Tipos de variáveis. No DBase a gente vai usar muito a caractere, que aceita letras e números, e tudo que você quiser escrever. Vamos usar o numérico, que vai aceitar valores e inteiros. E a gente tem as datas, que vai aceitar variável de data. Certo? São os tipos aqui que a gente vai usar muito legal. E tem por último outro tipo, que é o boolean, que é verdadeiro ou falso, true ou false. Certo? Então esses quatro tipos aqui, ó, de variáveis a gente vai usar bastante. Então vamos brincar com elas um pouquinho aqui dentro do comando Windows. Então para eu chamar uma variável, declará-la na memória, eu coloco o nome dela. Por exemplo, eu vou falar que a variável nome é igual e vou dar um conteúdo. Eu vou querer um conteúdo caractere, então eu coloco uma aspa simples ou aspa dupla e o conteúdo que eu quero. Por exemplo, nome, Dario Basso Cardoso. Feito isso, eu dou Enter, ele não vai fazer nada, mas jogou essa variável na memória. Se eu quiser consultar o valor dessa variável, eu dou interrogação e o nome dela. Dou Enter. Olha lá, quando eu peço interrogação nome, ó, ele retorna, Vale Dario Basso Cardoso. Se eu colocar aqui nascimento igual a date, abre e fecha parênteses, date é uma função já pré-definida do DBase, que retorna a data atual. Então eu falei que nascimento é igual a date, eu defini uma variável data para o nascimento. Então eu vou interrogação nascimento, eu vou ver que ele armazenou a data de hoje. Vou definir uma outra variável, valor igual a 100,25. Então eu vou definir que a variável valor vale R$ 100,25. Dou Enter, peço interrogação valor, dou Enter, ele vai mostrar para mim o conteúdo, olha lá, 100,25. Se eu definir inteiro igual a 10, eu estou definindo uma variável que chama inteiro, o valor 10. Se eu der interrogação inteiro, dou Enter, ele vale 10. Ok? Se eu colocar uma outra variável, por exemplo, verdade, igual a false, dou Enter, eu vou dar um conteúdo booleano para ela, que vai ser falso. Interrogação verdade, Enter, olha lá, vai ser falso.
Se eu quiser alterar o valor de qualquer variável, eu digito ela novamente e coloco, por exemplo, true, verdade igual a true. Então, eu vou trocar de falso para verdadeiro. A hora que eu der interrogação na variável de novo, ele recebe verdadeiro. Então, esse conceito de variável é muito importante, porque quando nós vamos começar a programar, e a programação é tudo cheio de variáveis, instruções, laços, ok? Para você tomar decisão. Então, é necessário você ter o conhecimento dessas variáveis. É claro que depois na programação, a gente vai trabalhar com objeto também, no modo gráfico, mas o conceito é esse aqui. Uma outra forma aqui de você enxergar a variável é você colocar interrogação, inspect e o nome da variável. Esse inspect é um chamador de propriedades, é um inspetor de propriedades do DBase. Você passa o nome da variável que você quer, ele expressa graficamente. Só que eu estou executando ele está me dando um erro, porque ele está falando que você só pode usar o inspect com objeto. Então, nós vamos ver isso aqui depois, no futuro, ok? Como que trabalha com objeto. Não vou entrar nesse detalhe, então. Então, para a gente ver variáveis simples, vamos chamar assim, é só interrogação e o nome mesmo. Então, por exemplo, eu criei uma variável nome e recebeu um conteúdo, Dario Vasco Cardoso. Vou criar uma variável chamada apelido e vou colocar o apelido dessa pessoa. Ok? Então, eu recebi o apelido. Print apelido. Aí, se eu quiser montar bonitinho na tela para o usuário ver uma instruçãozinha, eu poderia fazer assim, ó, interrogação, meu nome é, fecho aspas, mais a variável nome. Lembrando que eu estou concatenando o caractere. Meu apelido é mais apelido. Então, desta forma aqui, eu estou fazendo uma concatenação de caractere, pegando as variáveis nome e apelido. Então, ele escreveu assim, ó, meu nome é Dario Vasco Cardoso, meu apelido é Sapão. Se eu trocar o valor da variável, por exemplo, apelido é igual a Jamanta, dou Enter. Quando eu executar essa linha novamente, eu vou dar Enter nela, ele já trocou o valor da variável. Então, já não é mais Sapão, é Jamanta. Ok? Então, é muito importante. Se eu pedir, por exemplo, mostra para mim o nascimento, dou Enter. Aqui, ó, dia 21/3/2016. Aí eu peço, mostra para mim o nascimento, mais 100 dias. Eu estou somando 100 dias ao nascimento, porque ele sabe que o nascimento é uma data, então ele vai pegar o inteiro e jogar aqui. Então ele vai jogar 100 dias para frente. Então poderia ser, por exemplo, ao invés de nascimento, ser a data de hoje mais 30, para calcular a primeira parcela de um determinado vencimento, ok? E também no ramo de variáveis aqui, as variáveis simples, a gente precisa, às vezes, tentar transformar uma variável em outro tipo, por exemplo, uma variável numérica em caractere, para poder mostrar na tela, ou fazer uma conta, ou definir alguma coisinha. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar meu nome é e o apelido é, vou concatenar mais a data de nascimento é mais nascimento. Vou dar Enter. Olha lá, ele concatenou. Aqui, nesse caso, mesmo que é uma variável chamada data, que tem o conteúdo de uma data, ele já transformou sozinho em caractere para completar a linha. Se eu continuar concatenando aqui, meu valor atual é, vamos mandar concatenar o valor, eu dou Enter, você vai ver também que ele pegou e converteu o valor em caractere para imprimir numa linha tudo bonitinho. Então tudo isso aqui virou uma string só. Se eu quisesse pegar essa string e jogar em uma variável, eu pegaria aqui e tiraria uma interrogação,
colocarei aqui, por exemplo, string, vou chamar aqui melhor, minha string, igual a esse retorno. No Enter, já joguei para a memória a minha string. Só der interrogação, minha string, na hora que eu der Enter, você vai ver que ele guardou o conteúdo dessa variável inteira. Ok? Então aqui, nesse exemplinho no Command Window, a gente já testou uma variável caractere, uma variável data, uma variável de valor, com casas decimais, uma variável inteira e uma variável lógica, que é verdadeiro ou falso. Para a gente depois poder até fazer um teste booleano. Se a variável for verdadeira, mostra o apelido, se for falsa, mostra o nome. Ok? A gente poderia fazer da seguinte forma, usando uma instrução que é o if, por exemplo, se é verdade, mostra o nome. Caso contrário, mostra o apelido. Vamos ver se vai dar certo. Opa, ele está reclamando que o if não existe. Ele está me falando que essa outra função aqui também não existe. Ele está falando assim, ó, você colocou uma função que eu não conheço, que é o if com 2 f's e o if com f só. Nota que ele aponta sempre para um arquivinho .prg, tá? Eu preciso procurar depois aqui porque que essa função if está faltando, porque ela existia no DBase, não sei onde que ela está aqui, que ele não está reconhecendo mais. E .prg é um programa, então toda a biblioteca do DBase foi escrita através de um programa. Como ele não achou, ele está procurando um programa if e não está encontrando, mas no futuro então a gente vai conseguir verificar. Nós vamos tentar fazer isso agora que vamos perder tempo. Então, com esse conceito aqui de variável, é o primeiro passo para aprender a programar. Então, lembrando que variável caractere é entre aspas simples ou dupla. Variável de data recebe uma função que retorna a data. Por exemplo, date, ou eu poderia colocar uma variável data, por exemplo, hoje é igual, se eu colocasse, por exemplo, 21/03/2016, eu estaria criando uma variável caractere e não uma variável data. Para eu jogar uma variável data, eu teria que colocar uma funçãozinha que chama setOD, que é uma função também já do DBase criada, que pega caractere to date, por isso que é setToD, setOD. Então, você vai pegar, passar para ela uma variável caractere, uma data válida, e ele vai automaticamente transformar em data. Então, nesse exemplo aqui, usando dessa forma, hoje é uma data, e aqui hoje é um caractere. Então, essa é uma outra forma também, nós vamos usar muito, é conversão. Tá? De qualquer forma, ele não reclamou, mas daria problema num cálculo de data. Por exemplo, se eu colocar aqui hoje vale um caractere 21/03/2016, vou mostrar hoje, dou Enter, hoje mais 10. Olha lá, ele concatenou um caractere, tá vendo? Ele não fez uma conta jogando mais 10 dias. Agora, se eu pegar aqui e der hoje igual setOD de 21/03/2016, armazenei isso na memória, se eu mostrar hoje, dou Enter, ele vai mostrar 21/03/2016. Se eu mostrar hoje mais 10, você vai ver que ele andou 10 dias para frente. Não concatenou um caractere. Então isso é uma diferença muito legal. Se eu pedir o valor do Enter, 100.25. Se eu somar o valor com aquela variável que eu acabei de criar, que é o inteiro, que vale 10, ele vai somar para 110. Olha que legal. Feito isso também, eu posso aplicar os operadores matemáticos, por exemplo, interrogação inteiro, mais 1, dá 11, inteiro menos 1, dá 9, ok? Se eu quiser multiplicar inteiro vezes 2, é o asterisco, a multiplicação, dá 20. Se eu quiser dividir, é a barra,
dá 5, ok? Se eu quiser elevar a exponencial, é 2 asterisco, ok? E assim vai ter um monte de operador matemático, os mais comuns são esses, mais, menos, vezes, dividir e exponencial, ok? Então, veja bem, mais em caractere concatena, somos caractere, e o mais em data, ele soma andando para frente e para trás a data, e o mais num valor numérico, ele vai usar uma operação matemática realmente. Então, mais ou menos, o vezes, o dividir, isso tudo ele vai fazer certinho. Existe também uma outra forma aqui de incrementar a variável numérica, chamado mais mais. Se você fizer o mais mais, você soma 1. Vai. Mostrou para mim, ó, eu executei uma vez, ele virou 11. Se eu executar de novo, eu dou Enter, vai virar 12. E tem também o menos menos. Menos menos é a mesma coisa, só que volta para trás. Ó. Correto? Se eu executar, dou um Enter, mostro o valor de novo, voltei para 10. Então, mais, menos, menos, isso aqui, toda a linguagem que eu conheço faz isso, tá? Então, é uma coisa bem padrão aí, o DBase também faz de forma tranquila. Uma coisa que é legal é que você não precisa definir o tipo. Por exemplo, em C, você teria que colocar public bool, verdade, para falar que é uma variável booleana, ok? Você teria que falar, por exemplo, que é uma string, o nome. Você teria que falar que vale um date no nascimento. Então você teria que avisar para a linguagem. Já no DBase, isso nunca ocorreu. Você pode fazer qualquer valor que você quiser, entende? Ele se autoconverte. Isso eu vi agora também no Swift da Apple, que é uma linguagem que promete muito aí. Também ele faz a conversão sozinho, você não precisa ficar sofrendo. Ok? Então terminamos aqui mais essa aula de Command Window aqui, com as variáveis simples aí. Vale a pena você fazer uma brincadeira aí para aprender, porque na hora de meter a mão na massa e programar, vai ser muito utilizado. Até mais, gente.